Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Hoje tem Brasil em campo pela Copa do Mundo e você acompanha toda a emoção da seleção, mas antes da bola rolar, confira os principais acontecimentos aqui da nossa região do Alto Tietê. Hoje tem destaques para o esporte, vamos falar também de emprego, educação, regularização de imóveis, combate ao trabalho infantil e muito mais. Confira agora os destaques desta quarta-feira. Guararema faz história nos Jogos Abertos da Juventude. Ferraz abre inscrições para curso gratuito de fotografia. Biritiba Mirim entrega cestas para famílias do Viva Leite. E mais, vamos falar também de esporte, tudo o que está acontecendo na Copa, com o nosso diretor Marcelo Menezes, que vai estar aqui junto com a gente falando de esporte. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Boa noite! O Mogi Basquete segue fazendo bonito diante da sua torcida na Liga de Desenvolvimento de Basquete, principal competição de formação de atletas do país. Na noite desta terça-feira, jogando no ginásio Hugo Ramos, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, a equipe mogiana venceu o Vasco da Gama por 71-68, em uma partida aí emocionante, decidida apenas na prorrogação. O confronto foi marcado pelo equilíbrio no início ao fim. O primeiro quarto terminou aí empatado em 14 pontos e o Vasco foi para o intervalo vencendo por 5 pontos de diferença. Mas o Mogi voltou melhor no segundo tempo, reagiu, buscou o empate em 59-59, isso no tempo normal, e levou a decisão para o período extra. Na prorrogação, a equipe mostrou maturidade e aproveitou o melhor e as melhores oportunidades para garantir a terceira vitória consecutiva na competição. O destaque da partida foi para o menino Gabriel Vitoriano, que anotou aí 19 pontos. Ele pegou 12 rebotes e distribuiu 5 assistências, alcançando aí um duplo-duplo. E também o Richard Iago também teve participação importante, com 15 rebotes. Com a vitória, o Mogi Basquete permanece aí invicto entre os líderes do grupo B da competição. O próximo desafio será nesta quinta-feira contra o Thalia. Depois, o time ainda enfrenta o Botafogo e também o Flamengo. Pela quinta vez na história, Mogi das Cruzes é sede da fase inicial da Liga de Desenvolvimento, reforçando aí sua tradição como um dos principais polos de formação do basquete brasileiro. E a Câmara de Suzano aprovou um projeto que poderá beneficiar aí centenas de proprietários que possuem imóveis construídos com algum tipo de irregularidade. A proposta cria um programa especial de regularização que permitirá aos moradores adequar construções já existentes às exigências aí urbanísticas do município. Após a sanção do prefeito Pedro Ishi, os interessados terão aí o prazo de 180 dias para protocolar os pedidos junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.
E para participar, será necessário apresentar documentos como projeto arquitetônico atualizado, matrícula do imóvel, laudo técnico assinado por um profissional habilitado e também comprovação de que a construção já existia até o levantamento oficial realizado em 2026. Segundo a Prefeitura, a medida busca garantir mais segurança jurídica aos proprietários, facilitar futuras negociações imobiliárias e contribuir para a organização urbana da cidade. A administração também esclareceu que a nova lei não anula multas já aplicadas, nem interrompe automaticamente processos de fiscalização em andamento. Novas construções feitas sem autorização continuarão aí sujeitas às penalidades previstas na legislação. A expectativa é que a iniciativa ajude aí a resolver situações que há anos aguardam por regularização no município. E agora a gente vai para um breve intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você. Não saia daí porque eu volto já. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte. Por meio do Sebrae Aqui, oferece orientação em gestão, vendas, finanças e marketing, sempre com foco na realidade do comércio. Apoio técnico direto, pensado para quem está na linha de frente do varejo. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. Estamos de volta com Notícias com Brasil Alto Tietê. E uma boa notícia para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho aqui na região do Alto Tietê. O posto de atendimento ao trabalhador de Poá está com mais de 500 vagas abertas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre os destaques estão 200 oportunidades para operador de telemarketing ativo e receptivo e outras 50 vagas para atendimento receptivo, sem exigência de experiência anterior. Há também vagas para auxiliar de produção, operador de linha de montagem, mecânico de manutenção, motorista urbano, eletricista, pintor de veículos, costureira e operador de máquinas industriais. Segundo a Prefeitura, as oportunidades contemplam postos de trabalho tanto em Poá quanto também na capital paulista. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT, levando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, na rua 26 de março, número 372, no centro de Poá. Como as vagas podem ser aí preenchidas a qualquer momento, a recomendação
é procurar o serviço o quanto antes. Guararema encerrou sua participação na 41ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, com uma campanha histórica para a cidade. A competição, realizada em Barretos, reuniu mais de 4.000 atletas de aproximadamente 150 municípios paulistas e colocou aí a cidade entre os destaques no esporte estadual. A delegação guararamense contou aí com cerca de 30 integrantes entre atletas e comissão técnica, representando aí os projetos esportivos desenvolvidos pelo município. Os principais resultados vieram com as medalhas de prata, conquistadas aí no tênis masculino e também na ginástica rítmica. O vôlei de areia também teve aí desempenho expressivo e ajudou a consolidar aquela que já é considerada a melhor campanha da história da cidade nos Jogos Abertos da Juventude. Segundo a Secretaria de Esportes, os resultados refletem aí anos de investimento na formação de atletas e ampliação das escolinhas esportivas, incentivo à prática esportiva entre crianças e adolescentes. A competição é considerada uma das mais importantes do estado para a revelação de novos talentos e muitos atletas que passarão pelos jogos acabaram aí chegando ao esporte de alto rendimento. E jovens da rede pública de Ferraz de Vasconcelos terão aí oportunidade de aprender fotografia de forma totalmente gratuita e por meio do projeto Olhares do Futuro. As inscrições começaram nesta semana, aliás, e são destinadas aí a estudantes entre 14 e 18 anos. A primeira turma terá apenas 5 participantes, garantindo aí acompanhamento mais próximo durante as atividades. O curso será composto por 8 encontros com aulas teóricas e práticas. Os alunos terão acessos aí a apostilas, equipamentos profissionais, iluminação e câmeras fotográficas fornecidas pela organização. O objetivo é estimular a criatividade, desenvolver o olhar artístico e abrir aí novas possibilidades de formação profissional para os jovens. Ao final das atividades, os participantes receberão certificado e ainda terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos em exposições abertas ao público. A Prefeitura informou que novas turmas devem ser abertas ao longo do segundo semestre. E agora a gente vai para mais um intervalo e na sequência tem mais informações para você. Enquanto isso, você acompanha a previsão do tempo para a nossa região. Sua marca precisa aparecer do jeito certo. Na CN Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CN Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade.
Estamos de volta com o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. E mais de 500 famílias atendidas aí pelo programa Viva Leite começarão a receber cestas de alimentos em Biritiba Mirim. A iniciativa é um resultado de uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal. Ao todo, mais de 1.000 cestas foram aí destinadas ao município para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. A distribuição acontece até o dia 30 de junho, na sede do Fundo Social. A cidade também segue mobilizada na campanha do Agasalho 2026. Uma das ações é o cabide solidário itinerante, que percorre aí bairros levando roupas e calçados para moradores que enfrentam aí dificuldades durante o período de frio intenso. Segundo a administração municipal, a proposta é fortalecer a rede de apoio social e garantir mais dignidade às famílias que precisam de auxílio neste período do ano. E a Prefeitura de Itaquaquecetuba lançou oficialmente o Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil para o período entre 2026 e também 2029. O documento foi apresentado durante o 4º Fórum Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e estabelece estratégias para ampliar a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Entre as ações previstas estão campanhas educativas, capacitação de profissionais da rede de proteção, fortalecimento da assistência social e ampliação do acesso a atividades esportivas, culturais e educacionais. A administração municipal destacou que o combate ao trabalho infantil depende da participação de toda a sociedade e reforçou a importância das denúncias para garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Moradores de bairros da região de César de Souza devem ficar atentos nesta quinta-feira. O Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes realizará aí uma manutenção preventiva em válvulas da rede de distribuição e o abastecimento poderá sofrer aí interrupções temporárias. A medida faz parte de um conjunto de ações preventivas para aumentar a segurança operacional do sistema e reduzir aí riscos de problemas futuros. Após a conclusão dos serviços, o fornecimento será retomado gradativamente ao longo do dia. E uma viagem pela memória do esporte local. Essa é a proposta da exposição Campos de Várzea, História do Futebol. Isso acontece na cidade de Santa Isabel, que será realizada entre os dias 6 e 27 de julho na cidade. A mostra reunirá fotografias históricas, registros de equipamentos e equipes tradicionais aí, além de atletas que marcaram época e momentos importantes do futebol amador da cidade. A expectativa é reunir antigos jogadores, dirigentes, torcedores e novas gerações para conhecer aí um pouco mais da história que ajudou a formar a identidade esportiva de Santa Isabel. Vale a pena você conferir. E agora a gente vai para mais um intervalo e na sequência vamos falar de esporte. Não saia daí porque a gente volta já. Enquanto os Beatles faziam o maior sucesso no mundo todo, a Inglaterra organizou seu primeiro Mundial no ano de 1966. A Copa da Inglaterra foi considerada por muitos como a Copa dos Pontapés,
onde as partidas apresentavam baixo nível técnico, com as equipes na maioria das vezes apelando severamente para a violência. Os árbitros, por sua vez, também não eram muito enérgicos. Ao contrário das duas Copas anteriores, a preparação brasileira em 1966 foi um verdadeiro desastre. A começar pela convocação extremamente política realizada pela CBD, onde o técnico Vicente Feola previamente convocou 47 jogadores para a preparação ao Mundial, sendo que somente 22 viajaram de fato para a Inglaterra. A participação do Brasil no Mundial também foi vexatória. Garrincha, afetado pela contusão no joelho e principalmente pela bebida, já não era mais nem sombra do astro que havia sido no Chile em 1962. O Brasil venceu a Bulgária na estreia por 2-0, porém na sequência acabou sendo derrotado por 3-1 para a Hungria e 3-1 para Portugal. Nesta última partida, nem mesmo o Rei Pelé escapou da violência exercida na Copa. O jogador que já havia sido destruído pela defesa búlgara contra Portugal de Eusébio foi novamente caçado pelos defensores portugueses. Pelé permaneceu em campo só para fazer número, sem a menor condição física. Resultado, Brasil fora do Mundial. O time inglês do lendário arqueiro Gordon Banks, do zagueiro Bob Moore e do meia Bob Charlton chegava invicta na grande final, que seria realizada contra a Alemanha Ocidental. A final da Copa de 1966, uma das mais polêmicas de todos os tempos, aconteceu no dia 30 de junho de 1966 em Wembley. A Alemanha fez 1-0 com o Hurst. Peters e Weber viraram o placar para a Inglaterra, mas no final da partida, Weber empatou em 2-2, levando a decisão para a prorrogação. Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, aconteceu o lance mais polêmico de toda a história das Copas. Hurst chutou, a bola bateu forte no travessão, voltou para dentro da pequena área, com a defesa alemã espanando a jogada. Porém, o árbitro suíço Gottfried Dienst acabou dando o gol de Hurst, mesmo com toda a reclamação alemã. O gol foi mantido e a Inglaterra, mesmo que na marra, acabou pela primeira e única vez conquistando um título mundial, com um gol onde a bola não entrou. Daqui a pouco tem mais. Vamos falar da Copa do Mundo do México em 1970. Na Com Brasil Alto Tietê vai a Copa. Até lá! Estamos de volta com notícias com Brasil Alto Tietê. No intervalo você acompanhou aí histórias da Copa e agora vamos falar da Copa presente, né? Vamos receber aqui para o nosso bate-papo, para a resenha de hoje, o nosso diretor Marcelo Menezes. Marcelo, boa noite. Hoje eu vim até, com blusa de frio para esquentar, para não ficar com o pé gelado, tal do pé frio aí, porque, seleção tem que ganhar, hein? É isso aí, Cláudio. Primeiramente, boa noite a você, boa noite a todos do Notícias com Brasil e noite de Brasil jogando pela Copa, né? Brasil e Escócia, também ao mesmo tempo teremos Marrocos e Haiti, um grupo aí meio embolado, preocupante, mas vamos ficar confiante aí com o Brasil nesse jogo. Além da nossa seleção, quais as informações que você tem da Copa aí, rodada de ontem? Como é que tá aí os jogos da Copa deste ano? Bom, Cláudio, ontem a gente teve 5 jogos pela Copa, né? Começo falando aqui sobre Argélia e Jordânia. Um jogo assim, até que bacana, bem disputado. A Jordânia começou o primeiro tempo fazendo o primeiro gol, né? Atacando bastante a Argélia, mas no segundo tempo prevaleceu bem a ação tática da Argélia. A Argélia soube dominar os espaços, soube fazer a sua transição e jogou um futebol muito vertical. E aí acabou fazendo 2 gols e ganhou da Jordânia. A gente teve também Panamá e Croácia, um jogo até um pouco morno, mas prevaleceu a tradição da Croácia, né? Croácia ganhou de 1-0 do Panamá e aí manteve o seu favoritismo em cima deste jogo. Tivemos
Inglaterra e Gana. Esse foi um jogo que eu particularmente não esperava esse resultado. É um resultado ruim para a Inglaterra, né? Um empate de 0-0, um jogo bem morno, um jogo bem fraco, aí embolando um pouco esse grupo L. E também tem que se preocupar, porque o cruzamento do grupo L com o grupo K, que é o grupo de Portugal e Colômbia, vai dar o que falar aí nessa última rodada aí, para ver quem que vai pegar quem aí. Então, vamos ficar bem atento nesses dois grupos aí, que pode ter algumas situações bem delicadas aí na última rodada. Tivemos também Colômbia e República do Congo. A Colômbia também manteve o seu favoritismo, né? Não foi um jogo assim tão fácil para a Colômbia. Congo muito forte fisicamente, soube marcar muito bem a Colômbia, mas a Colômbia conseguiu manter sua tradição, ganhou de 1-0, já classificou em primeiro colocado, né? Muito difícil, perde ali, mas Colômbia também vem vindo muito bem na Copa do Mundo aí, e também é uma seleção que a gente tem que ficar bem atenta aí, né? Uma seleção que está mostrando um futebol bacana, está sendo bem consistente. E o resultado eu acho que é o resultado normal, mas a gente precisa fazer uma análise aí um pouco mais detalhada, é Portugal 5, Uzbequistão 0. E ali a gente teve uma outra quebra de recorde, né? A gente falou ontem do Messi, que fez 18 gols na Copa, se tornou o maior artilheiro de Copa, ultrapassando o Miroslav Klose, e ontem também teve uma outra quebra de recorde. Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a marcar em 6 Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo marcou na Copa de 2006, na Copa de 2010, na Copa de 2014 aqui no Brasil, na Copa de 2018, 2022 e agora 2026. Então, ele é o único jogador a marcar gols em 6 Copas do Mundo. Então, a gente sempre comenta, né, que Messi e Cristiano Ronaldo são 2 jogadores completamente fora da curva. São jogadores importantíssimos para suas seleções, são jogadores de alta expressão, de futebol de alto rendimento, de alta qualidade, e está se prevalecendo através dos recordes quebrados entre um e outro aí dentro da Copa do Mundo. Eu ainda prefiro Romário, Bebeto e Ronaldo. Também prefiro, mas temos que concordar que Cristiano Ronaldo e Messi são 2 jogadores assim que se tornaram grandes referências. Há sempre uma grande discussão entre jornalistas esportivos, que é: se Cristiano Ronaldo e Messi estivessem jogando em outras épocas, como que seria? Eu acho que a evolução do futebol, ela acontece constantemente, assim como a evolução humana em si. Porém, existem jogadores da nossa, que foram ídolos nossos, né? Ronaldo Fenômeno, a gente fala até de Pelé e tudo mais, só que esses jogadores eu acho que eles estariam competindo por igual. Então, assim, eu tenho que sempre abaixar o chapéu para o Messi e para o Cristiano Ronaldo, que são jogadores importantíssimos para o futebol mundial, contribuíram muito para o futebol mundial e ainda contribuem. Eu acho que para a seleção é o que eu sempre digo, venho dizendo aqui, falta amor à camisa, aquela força, aquela garra, aquela vontade que tinha antigamente. Antigamente jogava-se futebol pela garra, pelo amor ao time, pela seleção, né? E hoje a gente não vê isso, né? Então, eu vejo os jogadores olhando mais para a parte financeira do que pelo amor, né, à camisa da seleção brasileira. Realmente, infelizmente, assim, hoje a gente tem muito jogador que ele preza mais por essa questão econômica em si, próprio, do que um amor à camisa, né? A gente tem aí o caso do Rafinha. O Rafinha, ele tá lesionado, mas surgiu alguns rumores aí com um comentário de um jornalista de um veículo de comunicação, que a família do Rafinha estaria passando por uma dificuldade financeira. É um pouco estranho, né? Porque o jogador de futebol, ele tem uma condição muito grande, mas às vezes não sabe se administrar. E é por isso também que o Rafinha pensa em sair do Barcelona para jogar no futebol árabe.
E já está acabando o nosso tempo, a direção já está cobrando nós, apesar de ser diretor, tem um diretor aí. Tem a produção. E o que podemos esperar para daqui a pouco? Bom, Neymar foi relacionado, Neymar estará no banco de reservas, não começará jogando, ele pode ali entrar dentro dos 30, 20 minutos finais aí para poder pegar um pouco de ritmo de jogo e também dependendo de como estará o jogo. Eu quero frisar rapidamente a possível escalação dos dois times, né? A seleção brasileira com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Ryan no lugar de Rafinha, lesionado. O time da Escócia, por Steve Clarke, estará com Gunn no gol, Patterson, Hendry, Halley e Robertson, McTominay. Este é que a gente tem que ficar bastante esperto. Esse jogador é um jogador de extrema qualidade, anda fazendo muito a diferença na seleção da Escócia e no seu time no Napoli, no campeonato italiano. Ferguson, Christie, McGinn, Adams e Doak. A gente tem que só pontuar que Casimiro e Douglas Santos jogam, porém estão pendurados. Né? Então, se eles tomam um cartão amarelo, o primeiro jogo do 16avos, eles não jogam. Só que se eles não tomarem o cartão, zera os cartões e começa uma nova contagem até as quartas de final. Então, Neymar no banco, seleção brasileira montada aí com a alteração do Ryan no lugar do Rafinha, lesionado, e vamos esperar uma vitória do Brasil aí que possa vir tranquila. Vamos torcer e haja coração, hein? Haja coração. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e até amanhã, com certeza, vamos aqui comentar a vitória da seleção e a classificação para a próxima fase. Com certeza. Obrigado, Cláudio. Uma ótima noite a todos vocês do Notícias com Brasil. Tchau, tchau. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Notícias com Brasil Alto Tietê. Obrigado pela sua companhia, um bom jogo para todos nós e eu volto amanhã às 18h30 com mais uma edição do nosso telejornal. Com Brasil Alto Tietê, informação que conecta você à nossa região. Boa noite!